Soberano Deus e Pai eterno, queremos que a sua presença ela venha sobre nós, pois estamos abrindo o coração para o Senhor. Diga para Jesus agora: Jesus, eu estou aqui porque eu preciso de Ti na minha vida. Preciso de comunhão, da intimidade com o Senhor, sentir o Teu poder vindo sobre nós, ó Pai. Olha para cada um de nós que aqui estamos clamando, Senhor, buscando a Tua presença, a Tua força, buscando o Teu poder, Pai. Veja se alguém, meu Deus, tem andado desanimado, abatido, enfraquecido na fé, sem força, sem ânimo, Pai, caído, prostrado. A Sua palavra diz: clama a mim. Nós estamos clamando agora. Vai clamando a Ele, vai chamando por Ele, vai dizendo: Senhor, 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 eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença na minha vida. Muitas vezes o coração ele vai se apequenando diante de uma batalha, de uma guerra, e muitas vezes o caminho que sobra é simplesmente fugir, se esconder, ficar tímido diante de uma situação, diante de uma provação. Mas o Senhor, Ele disse: levanta, veste das suas vestes formosas. É hora de você se levantar em oração, de clamar, de dizer: Deus, atenta para o meu clamor, Deus, atenta para as minhas orações. Veja se alguém, meu Deus, tem estado, meu Pai, diante de uma luta, de uma adversidade. Jesus, livra ela agora. Jesus, traz a solução, traz a saída que ela precisa. E que essa pessoa ela consiga, que ela possa se aproximar e que ela possa chegar mais perto do Senhor. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o meu coração está pronto e aberto para ouvir a sua voz, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Tá frio hoje? Tá nada, né? Aquele mato lá deve estar terrível, né, Márcio? É frio lá? É. Eu fico imaginando o Márcio no meio do... O Leandro também, né, Leandro? É frio também lá? É. Terrível, né? Mas é bom, né, irmãos? Até pra gente valorizar mais o calor, né? Quando vem, você fica mais contente, né? Agora, quando tá friozinho assim... Até o povo da igreja dá uma sumida, né? Dá uma desaparecida, né? Dizem que o problema é tomar banho para vir para a igreja, né? Que é complicado. Vamos entrar na palavra de Deus? Você vai abrir tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago 1, 25. Amém? Disseram que chegou a 5 graus aí, alguns momentos da madrugada, né? Também não acho que foi tanto assim, não. Ah, mas 5 também. Curitiba -2. -2. Tem o print até do pastor Fernando mesmo ali, que ele colocou no status lá. Chegou a -2, que foi a noite mais fria de Curitiba, né? A madrugadinha. Mas hoje não faz mais frio em Curitiba. Agora fala assim, 97, 98. Tinha vez que a gente tá chegando na rodoviária, era -7. Era normal, -7. Tempo comum, assim. Eu me lembro que sentia saudade do sol, que o sol não aparecia. O sol não vinha. Passava 3 meses sem ver sol lá. Era só chuva, depois garoava, depois fazia vento, depois chuva de novo. Não é? E você não via sol. Agora não, agora tem um calorzão. Tem dia que se pensa lá, tá 30 graus lá. Você fala: nossa, melhorou pra caramba, né? Ficou bom. Agora aqui deu para usar blusa, né, irmãos? De manhã a irmã falou assim: pastor, estou usando 4 cobertores e não estava esquentando. Eu falei: imaginando, pessoa com 4 cobertores. Foi aqueles cobertorzão grosso, né? É muita coberta, né, irmãos? É muita coberta. Não levantou, não? Aquela preocupação, olhou pro... Aí a senhora foi lá.
Depois de manhã, quando já tinha saído. Você vê, teve ideia de ir lá ver as crianças, aí sentiu o frio, falou, vou não, deixa eu pra lá. Terrível, né? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra? Diz assim, irmãos, ó, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Lê comigo agora, ó. E nisso faz o quê? Persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Deus está dizendo aqui que uma pessoa que vai ser abençoado é a pessoa que ela atenta para a lei e ela persevera. Ou seja, qualquer pessoa que ela precisa ser abençoada, que ela quer ser abençoado por Deus, ela precisa se voltar para cá, para a Bíblia Sagrada. Existe uma palavra na tua vida que ela vai mudar a tua história. Existe uma ordem de Deus que vai fazer o céu praticamente se abrir e derramar as bênçãos sobre a sua vida. Mas o que acontece com as pessoas? Ao você começar a praticar a palavra de Deus, começa a vir as adversidades. É o que todo mundo passa. Você começa a fazer um jejum, vem as adversidades. Você começa a praticar a palavra, vem as dificuldades. Só que aí nessa hora as pessoas, ao invés de ficar firme e perseverar, elas fazem o seguinte, elas desistem. Esse é forte, hein? Esse é barulhento, né? Aqui, então ele fala assim, ao invés de eu perseverar, às vezes eu desanimo, eu desisto, eu paro, eu me volto para outros caminhos e eu deixo de praticar a palavra de Deus. Mas ele está dizendo aqui, ó, quem é abençoado é aquele que atenta para a lei e que persevera. Se você não perseverar, você não vai alcançar algo de Deus. Pastor, eu tenho perseverado, não tenho visto mudança. Eu falo até por jejum, irmãos. Você faz um jejum, às vezes você faz lá 30 dias de jejum, um propósito. Você não vê mudança nenhuma. Parece até que não está acontecendo nada. Às vezes você vai lá o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, que você sente muita fome. Né? Você sente fome pra caramba. Não é? Fome, às vezes dá dor de cabeça, dá um mal-estar. E você não vê a diferença. Mas depois que você termina, quando você acaba aquele propósito, e você começa a observar, você vai vendo as consequências daquilo ali. Como quando você faz um propósito de oração. Enquanto você está no propósito de oração, você não vê a diferença. Mas vai passar um pouquinho lá na frente, você vai começar a ver as coisas se cumprirem. Quando eu coloco uma palavra por base da minha vida, de imediato, parece que você está fazendo algo que não vai mudar nada. Só que ali na frente, você começa a ver as consequências vindo. E por não perseverar é que perdemos. Aí eu queria mostrar um exemplo para você de um homem que ele não soube perseverar na palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 13, vamos lá? 1 Reis 13, 9. 1 Reis 13, 9. Vocês não estão nem falando hoje, irmãos. É o frio mesmo? Está tudo quietinho aí, né? Meio... Deve ser o frio, né? Já viu Curitiba também, como é que é também? Curitiba, o pessoal tudo assim, no inverno está tudo assim, né? Cara fechada. Eu me lembro em 97, quando eu fui pastor do 98, não sei, Fazendinha. Eu me lembro que eu assumi numa sexta-feira, assim, à noite. E tinha um monte de gente até na igreja. Então, sei lá, estava quase lotado o culto. Aí o povo tudo de cara fechado, olhei assim, falei, tá todo mundo com raiva de mim, né? Trocou o pastor, né? E aí eu não sabia, irmãos, não assistia televisão. Vou para casa, sábado, domingo, culto de manhã. O culto, aquele tempo, o culto nosso, ele era muito cedo lá. Era 6 horas da manhã. Aí chega 6 horas da manhã, cadê o povo? Quando vai dar umas 6h30, aparece o obreiro assim, eu já olho para ele bravo assim, né, irmão? O sangue já estava no olho, já de raiva já, porque o obreiro atrasou também, meia hora depois do culto. Aí eu olhei para a cara dele e falei, irmão, até você, irmão. Ele falou assim, não, pastor, mudou o horário. Sabe quando muda o horário de verão na sexta? Eu fiz um culto na sexta, aí passou o sábado, não assistia televisão, não sabia, não tinha celular que avisa hoje. Aí depois começou a chegar o povo, eu achei que já tinha acabado com a igreja já no dia seguinte. Você imagina o susto, né? Primeiro você fala, o povo todo de cara fechada, aí chega no domingo, não aparece ninguém, aí chegou o horário, veio o povo. Aí já estava achando que tinha acabado, todo mundo tinha ido embora da igreja. Terrível, né? Voltando aqui para a palavra agora, diz assim, ó, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Irmãos, quem que ordenou para ele?
o Senhor, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho de onde foste. 10. E foi-se por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. 12. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. 13. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, e o montou. 14. E foi-se após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu, homem de Deus, porque o que veio de Judá? E ele disse: eu sou. 15. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem tampouco beberei água neste lugar. 17. Porque me foi mandado pela palavra de quem? Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou o quê? Profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a sua casa, para que coma pão e beba água. Porém, o quê? Agora, olha uma coisa interessante. O homem de Deus já tinha uma palavra de Deus, quando Deus mandou ele lá profetizar sobre o altar, amém, de Betel. Ele vai, e a ordem de Deus era a seguinte: você vai passar pela cidade, mas você não vai voltar. Então ele estava passando, entrava por um lado da cidade, ele tinha que ir embora pelo outro, amém? Ia fazer uma volta. Porém, ele não deveria retornar nunca, não deveria beber água naquele lugar, não deveria comer pão naquele lugar. Isso ele não podia fazer. Só que o que ele faz? Aparece um profeta, um homem de Deus lá, um profeta velho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles que dizem ser profeta. E esse profeta, só para você ver como é que é tão simples descobrir os falsos, né? O profeta, ele pergunta para os filhos, ele não sabia o que estava acontecendo, não é verdade? E os filhos que contam para ele o que aconteceu. 2, vai vendo. Aí ele pergunta para os filhos: para que lado que foi? Um profeta precisaria de perguntar a que lado que ele foi? Não. Amém? Quando chega naquele homem de Deus, ele pergunta: é você? Mais outro. O profeta não sabia. Só que de repente, o anjo já tinha falado tudo para ele, não é? Você vai fazer ele voltar e vai fazer ele comer pão. Aquele homem de Deus que foi lá enviado de Judá para poder profetizar contra Betel, se tivesse realmente um profeta de Deus naquele lugar, ele precisaria ter ido lá? Não precisaria também. Então você vê evidentemente quando a pessoa realmente está enganando. Só que aí que está o grande problema. Muitas vezes a gente já está obstinado por alguma coisa. Eu imagino que aquele profeta já estava doido para comer pão e beber água. É verdade ou não é? Então quando alguém chega para ele e fala assim: olha, eu também sou um profeta, e um anjo veio e me falou. Nós deveríamos nesse momento sempre, por mais que um profeta fala, que alguém diga da palavra de Deus de uma forma diferente da que Deus falou, o primeiro passo que deveríamos fazer é ignorar aquilo ali. Espera um pouquinho, o que Deus me falou, eu tenho que ficar naquilo. Se Deus te deu uma promessa para você um dia, Deus falou algo para você na palavra, irmão, não mude aquilo ali. Ah, pastor, mas me falaram que era tal coisa. Não mude. Quando Deus te fala alguma coisa, você tem que permanecer firme. A Bíblia diz: aquele que atenta para a lei. Que lei é essa? É aquela que Deus falou para você. É aquela palavra que Ele te deu. E Ele diz: e nessa Ele persevera. Mas vamos imaginar que um anjo tivesse parecido e falado com ele. Quem que é maior? O anjo ou Deus? Então ele deveria obedecer quem? Meu amigo, quem falou para você foi o anjo, mas até então quem me falou foi Deus, não é verdade? Mas você viu como é que nós mudamos facilmente? Às vezes chega uma vizinha falando lá das coisas que ela acredita e você deixa de ouvir Jesus.
Tem gente que ela está ali praticando a palavra, obedecendo, congregando, servindo a Deus, aparece alguém e fala para ele, não é assim não, isso aí você está fanático demais, você está levando muita ferro e fogo. E a pessoa começa a olhar, é verdade. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, que Deus quer a tua felicidade? Todo mundo fala isso, não fala? Mas a felicidade de Deus vem de onde, igreja? A Bíblia diz assim, na presença do Senhor há abundância de alegria. Então, aonde que eu vou arrumar a alegria que Deus promete? Na presença de Deus. Deus nunca deu a vida no Calvário para que eu fosse ao mundo e me alegrasse no mundo, me divertisse no mundo. Jamais. Ele quer que eu persevere aonde? Na palavra. Só que as pessoas falam de uma maneira e quando a gente já quer de alguma forma aquilo ali, nós nos tornamos obstinados por aquilo, nós nos inclinamos para aquilo. E quando você menos espera, você já não está mais praticando a palavra, você já voltou pelo caminho, você já fez tudo o contrário. Só que a Bíblia diz que Deus não muda. O que Deus falou para você, Ele não vai mudar. O que Deus disse na palavra dEle, Ele nunca vai retroceder. E é isso que a gente precisa de entender. Pastor, um dia Deus me deu uma promessa de prosperidade. Fica firme, confia, permanece naquilo ali, um dia Ele vai te honrar. Pastor, Ele me deu uma promessa de cura. Fica firme, confia naquela cura. Mas disseram que isso não tem jeito, que Deus não trabalha assim. Ele trabalha assim, Senhor. As pessoas dizem que esse negócio de prosperidade não é de Deus, que Deus não traz bênçãos, não traz riqueza. Então quem traz? É Satanás que traz? Sim ou não? O diabo não dá nada para ninguém. Na minha Bíblia diz que o diabo rouba, mata e faz o quê? Então a riqueza, a prosperidade vem de quem? Vem de Deus. Se você tiver fé para buscar, Deus te dá. Ele deu a Salomão, não foi Satanás que deu. Só que tem pessoas que chegam para você e falam, olha, isso aí não é de Deus não, isso aí está errado. Mas quem que falou que está errado? Porque a Bíblia em lugar nenhum você vai ver dizer que está errado. E por mais que esteja errado para a vida de alguém, se está na palavra de Deus, não é errado para você, se no teu coração Ele falou. Só que as pessoas mudam. Ao invés de perseverar, ficar firme e falar, não, eu vou tomar posse do meu milagre, ela abre mão, porque falaram para mim, porque o pastor lá do YouTube pregou, porque o pastor lá do Facebook disse, o pastor da live e tal falou. Mas ele falou, está de acordo com a palavra de Deus? Então não deixe qualquer pessoa fazer seu coração mudar. Quando alguém falar, vai lá na palavra, espera um pouquinho, o que Deus disse aqui? O que Deus falou aqui não vai mudar nunca. Sabe o que aconteceu? Esse mesmo homem que fez ele voltar pelo caminho, esse mesmo homem que disse para ele que era para ele voltar com ele, olha o que ele diz depois, 19. E voltou ele, comeu pão em sua casa, bebeu água, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha o feito voltar. Quem que é o profeta que profetizou agora? O profeta velho que enganou ele. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste o quê? Rebelde à boca e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que eu dissera, não comerás pão, não beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Olha só, Deus falava com ele antes, agora já não, agora Deus estava falando até com aquele que enganou e não falava mais com ele. Assim acontece nas nossas vidas. O mesmo homem que fez ele retroceder, agora estava entregando uma profecia de verdade. Você foi rebelde. Pastor, por que não aconteceu na minha vida? Porque talvez acontece isso. Todas as vezes que eu começo a fazer algo de Deus, bate o sentimento de voltar, eu ouço alguma coisa de alguém, eu desanimo, eu volto atrás e eu paro aquilo ali. Eu não vou alcançar nunca aquilo que eu quero de Deus. Muita gente não está com a vida transformada porque muitas vezes ela deixou se levar e ela retrocedeu. Às vezes ela voltou ao mundo, às vezes ela voltou ao vício. Tem gente que voltou talvez a um pecado, tem gente que voltou a um velho hábito que tinha parado. Tinha gente que começou ali a buscar Jesus. Não, Jesus, eu vou colocar minha vida no teu altar. E ela parou, começou a dizimar, parou, começou a ser um ofertante, parou, começou a ser aquela pessoa que perdoava, que procurava ali consertar os erros, de repente para. Tem gente que parou um dia de falar mentira e de repente começa a falar mentira de novo. E aí Deus não consegue fazer. Mas por quê?
Porque ele foi rebelde, ele voltou atrás, ele retornou a um lugar que Deus havia tirado ele um dia. Está entendendo isso? Então eu tenho que permanecer firme, eu tenho que ficar na presença dele. E ele vai mudar a minha história, diga graças a Deus. E aí ele diz um pouquinho mais à frente, 23. E sucedeu depois que comeu o pão, depois que bebeu a água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao quê? Ao cadáver. O que aconteceu com esse homem? Deus tinha uma promessa, Deus tinha um propósito, Deus queria usá-lo, só que ao invés dele cumprir a palavra de Deus, ele permitiu que uma outra palavra, uma profecia errada, desviasse ele do caminho. Agora deixa eu te mostrar um outro homem de Deus que ele fez diferente. Neemias capítulo 6, versículo 2. Olha qual que tem que ser a nossa postura diante das coisas de Deus. 6:1 mesmo, tá bom? Neemias 6, versículo 1. Neemias capítulo 6, versículo 1. Amém? Você estava em Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Amém? Antes de Salmos aí. Prontinho? Sucedeu, pois, que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então Neemias diz ali que quando ele estava dando um passo, ele estava quase cumprindo a vontade de Deus, todos os inimigos dele ficou sabendo o que estava acontecendo. Uma coisa é importante você entender: os teus inimigos sabem o que está acontecendo na tua vida. Ô pastor, o que é isso? É verdade. Tem gente que pergunta para você como é que você está todos os dias. Não quer te ver bem, às vezes só quer informação. Aí você fala, estou bem, ela já fica chateada, aquele dia ela nem come. Você já vê ela emburrada pelo canto, é assim. Aí ela fala, poxa, ele está assim. Ou então uma área da tua vida, imagina um colega de trabalho para você, que ele tem a meta lá de venda lá e sabe que você vendeu. Outro dia uma falou aqui na igreja, ela comentou, falou, pastor, tem uma pessoa que me entristeceu muito, ela falou, ela foi entrar na loja para comprar e eles trabalhavam por comissão na loja. Aí quando ela foi para comprar, ela falou por que ela ia comprar, só que ela chegou, ela já estava saindo do trabalho. Aí ela pensou, caramba, agora ela chegou e ela vai comprar. E ela foi comprar um monte de coisa. Aí ela virou para outra assim, o que ela ia comprar, e falou assim, bateu assim na mesa, isso aqui não compra aqui não, que é muito caro, compre em outro lugar. Você vê como é que é? Trabalha na loja, não é? O salário dela sai daquele lugar, só que como a outra ia ter uma venda muito boa, ela passa e ela foi capaz de mandar ela procurar em outro lugar, dizendo que aquilo estava muito caro. Só que a pessoa é pessoa de Deus também. Quando ela ouviu aquilo, ela já falou, vixe, você é invejosa, não é verdade? E ela falou, pastor, eu fui lá e fiz a compra. Só que na hora que ela terminou a compra, ela falou assim, não comenta com tal pessoa não. Daí outra falou assim, não tem como eu não comentar, porque ela vai chegar amanhã, já não tem mais essas coisas. E não era todo dia que vendia aquelas coisas. Ou seja, no outro dia ela ficou sabendo. A irmã falou, pastor, ela nunca mais nem me cumprimentou, nunca mais nem falou comigo depois daquele dia por causa daquela compra. Você vê como é que é? Era para um ficar feliz pelo outro, sim ou não? Eu não consegui a minha meta ainda, o outro conseguiu, eu não consegui vender, mas aqui a minha amiga vendeu, não é assim? Quanto mais vende, mais pessoas conhecem, mais pessoas vêm e mais cliente vai sobrar na próxima vez. É verdade ou não é? Mas não, algumas pessoas ela pergunta para outra, como é que está a venda aí? Você conseguiu? A outra fala, não. Ela fala, puxa, mas por dentro está alegre o coração. Até paga um café para ela, né, meu? É desse jeito, porque a pessoa não está bem. Mas e se a pessoa está bem, pastor? Você já vê a pessoa muda o semblante na hora, já se desfigura, puxa, né? Já começa a ficar preocupado. Tem gente que não quer ver você bem. Uma coisa que eu aprendi, um dia eu ouvi alguém falando,
ela fala para você, você pode fazer o bem para todo mundo, mas se se candidatar a alguma coisa, ninguém vota em você naquele lugar. É verdade ou não é? Você pode observar, quem vota na pessoa nunca é aquele da comunidade dele. Se tiver alguém daqui da igreja se candidatasse, ninguém votaria. Aí a pessoa acha um lá não sei aonde, aí outra colega do trabalho pediu, fala, até a colega do trabalho, ela nem conhece, mas ela fala. Mas aquele que está do teu lado, que às vezes te ajuda, apoia, às vezes as pessoas não querem. Você sabe por quê? Não querem ver ela sair daquela ruína que ela está. Então ela fala, ele vai sair daqui, deixa ele aqui com a gente. Não é verdade? Vamos manter ele aqui. Tem gente que é assim. Então, quando ouviram falar que ele colocou os muros, a cidade estava sendo edificada, eles pensaram, vamos fazer alguma coisa para a gente parar essa obra. E aí eles mandam lá no versículo 2, e Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e juntemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer o quê? Fazer o mal. Eles mandam chamar o Neemias, falou, Neemias, para um pouquinho isso daí, e vamos nos reunir lá no Vale de Ono, nós vamos conversar, tem umas coisas importantes para passar para você. Só que é interessante, nunca procuraram ele, irmão. Enquanto ele estava na ruína, não apareceu ninguém. Quando estava terminando, que pensavam que ele ia se tornar ali uma autoridade daquela cidade, aí começaram, vamos tentar parar. Só que o interessante é que Neemias já percebeu. Eles querem intentar me fazer o mal. E você tem que aprender a perceber isso, irmão. Nem toda ajuda é para o bem. Nem todo mundo que vem e te abraça, nem todo mundo que tenta de alguma forma te dar conselho, ela quer que você esteja bem. Muitas pessoas, como eu falei antes, elas querem informação. Algumas pessoas só querem mudar o teu foco, só quer fazer você perder a direção que você está. Alguns só querem ver você sair do caminho de Deus. E quem sai do caminho de Deus é aqueles que mais tentam pregar contra o caminho de Deus. Pode observar. Você está entendendo? Você já viu algum crente desviado? A primeira coisa que ele começa a fazer é atacar quem? O reino de Deus. Então a primeira coisa que ele quer fazer é tirar todo mundo que está bem com Deus. Aí ele pode dizer assim, está todo mundo saindo, todo mundo está caindo, todo mundo está desistindo. É desse jeito, porque ele quer ver a sua ruína. Só que o Neemias vai e entende, ele fala, pera um pouquinho, estão querendo o meu mal. Aí eu vou pular alguns versículos e vou lá no 5 direto, olha só. E então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Quantas vezes ele já foi lá? 5 vezes. Todas as vezes que ele mandava, a resposta de Neemias para ele era assim, estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Essa deveria ser a palavra que você põe no teu coração. Você está focado em algo de Deus? Alguém falou algo? Estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Você está orando por um filho, está nas drogas, alguém fala para você, não tem jeito, põe no teu coração, eu estou fazendo uma grande obra. Pastor, eu quero prosperar, alguém fala para você, mas isso não é de Deus, prosperidade não. Põe no teu coração, eu estou fazendo uma grande e eu não vou parar. Se você crê, Deus vai fazer na tua vida. Só que as pessoas tentam fazer você parar. Pela 5ª vez eles tentaram. Aí diz assim no versículo 6, o qual estava escrito, entre os gente se ouviu o Gesem, que diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem em ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe, de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. 9. Porque todos eles nos procuravam fazer o que, igreja? Atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas. Ao invés de Neemias ficar apavorado e falar, pera um pouquinho, estão falando de mim, estão inventando de mim, ao invés de dizer, eu vou lá no Vale de Ono para ver o que eles querem fazer, ele quer me ajudar. Neemias não caiu nessa não, irmão. Ele parou por dentro dele, no coração dele, ele pensou, eles estão querendo me fazer o mal. Ele pensou com eles, estão tentando interromper a obra que Deus está fazendo. Todo crente, ele tem que ser inteligente o suficiente para parar e pensar,
por que essa pessoa está fazendo algo contra a vontade de Deus? Aquele profeta deveria ter dito, pô, pera um pouquinho, se ele é um profeta e Deus falou para mim não voltar, me pediu para não voltar, por que Deus não fala comigo? Mas você está entendendo? Às vezes as pessoas não param para atentar para Deus. E é por isso que tanta gente padece, tanta gente sofre. Por isso que tanta gente perde a bênção de Deus. Ao invés de perseverar, olhar para a palavra e ficar firme, não, ela se entrega, ela desiste, ela para. Aqui diz que esse homem, irmão, pediu para Deus, Deus, esforça minhas mãos. Ele pediu, fortalece as minhas mãos. Pastor, o inimigo está tentando me parar. Irmão, propõe no teu coração, eu vou fazer mais. Um dia, os jebus falaram para Davi, Davi, nessa cidade você não vai entrar. Está lá em 1 Crônicas 5, é isso? 1 Crônicas 5, 11, 1 Crônicas 11. Consegue colocar para mim aqui? 11:1? Não. 2 Crônicas 11. Não é 4? Coloca 1 Crônicas 4. Deixa eu ver se é isso. Não, 1 Crônicas 4. Não, depois eu te mostro aí. Mas acho que... A Rita, lembra, Rita? De manhã eu mostrei aqui. Tá aí? Se tiver, coloca para mim. Falaram para Davi, Davi, você não vai entrar nessa cidade. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi foi lá, conquistou a cidade, destruiu a fortaleza de lá. Está aqui, ó, 11:4. Põe no 11 primeiro, então, só para mim ler o primeiro. 11:1. 11:4 que está escrito aí? 11:5. Então põe 11:4, vai, deixa eu ler com vocês. Que não é da palavra não, mas vai ser interessante. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é o quê? Se chamava Jebus antes. Porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. Agora olha só o que eles falaram. Ó. E disseram os moradores de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui. Porém Davi fez o quê, igreja? Davi poderia ter ficado desanimado, não poderia? Olha, falaram que eu não vou entrar nessa cidade, então eu vou embora. Davi poderia ter saído chorando, falar, Deus, eu perdi uma batalha, não me quiseram nessa cidade. Mas sabe o que Davi fez? Não me querem aí? Foi lá, conquistou, ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade. E aí diz assim, ó, ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E aí diz lá, ó, porque disse Davi, qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de quê? Chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade, tal de milho, e renovou o resto da cidade. Ou seja, resumindo, falaram para Davi, ó, aqui você não entra. Davi falou, tá bom. Foi lá, ganhou a cidade e colocou o nome dele. Ficou conhecida. É Jerusalém, mas ficou conhecida como Cidade de Davi. E sabe o que Davi fez? Foi morar na cidade. Passou a viver nela. A cidade que falaram que ele não entraria lá. Às vezes nós nos deixamos levar por qualquer coisa. Vem a luta, você para, o inimigo fala para você, desiste. Não, pede para ele, Deus, esforça as minhas mãos para que eu possa perseverar. Amém? Ele foi lá e colocou o nome dele lá. Por que Davi era diferenciado? Porque Davi não se deixava parar pelo inimigo, não se distraía do foco dele. Seja essa pessoa que não se distraia do teu foco. Volta lá mais uma vez, Neemias 6. E olha o que diz logo depois. O versículo que eu parei lá, foi no... Parei em qual? Parei no 9? Então coloca no 10. Pode passar mais um aí. Aí ele fala que eles queriam matar, mandou ele se esconder. Aí ele diz assim, ó, porém eu disse, um homem como eu fugiria? Em quem há como eu, que entra no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. 13. Por isso subornaram para me fazer o que, igreja? Atemorizar
e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Ou seja, ao invés de se deixar levar por aquilo ali, ele percebeu que aquilo ali não era de Deus e que eles estavam ali tramando contra ele. 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Naodias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. O que ele fez? Colocou na presença de Deus, e no 15 diz, e acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Ou seja, ele foi lá e concluiu. Irmão, seja lá o que for que você tiver no coração, a palavra que tiver, vá até o fim. Não deixa nada desviar o teu foco. E para terminar, o último versículo, Hebreus capítulo 10, 36. Hebreus 10, 36. Seja a pessoa que não deixa nada parar você no caminho de Deus. Pastor, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, fica firme. Começou um jejum, vá até o fim. Você começou um propósito de oração, não retroceda naquilo ali, mas faz acontecer. Pastor, tem coisa que Deus não faz. Irmão, a Bíblia diz que tudo é possível aquele, seja o que for que você estiver buscando, tudo é possível. Último versículo, vamos ler? Porque necessitais de quê? O que é paciência? Me sentar, amém? Sentadinho esperando as coisas dar certo, é isso? Não. A paciência que a Bíblia se refere é eu manter o mesmo ritmo, amém? Manter o mesmo ritmo até que eu veja acontecer o que Deus me prometeu. Tem gente que pensa que paciência é se sentar, parar e falar, se Deus quiser vai fazer. Você não vai alcançar nada de Deus assim. Mas se você permanecer, for perseverante, que é o significado correto de paciência, ele diz ali, necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar. A promessa vai chegar, mas vai chegar depois que você perseverar e fazer a vontade de Deus. Eu não sei qual que é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus daquele profeta é que ele saísse da cidade. Fora da cidade, irmão, ele podia comer todo o pão que ele visse na vida dele, beber todo tipo de água, podia beber o ribeiro inteiro. Amém? Mas ele não podia fazer naquela cidade. Tem gente que Deus falou para você, não faça tal coisa. E você às vezes faz. Fica firme no que Deus te falou. E você vai alcançar a tua promessa. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Quero clamar com vocês. Feche os olhinhos agora. Eleva seu pensamento até Jesus. E antes de falar qualquer coisa para Jesus, faz uma reflexão na tua vida. O Neemias, ele não retrocedeu porque ele disse que ele percebeu o que estava acontecendo. Talvez você precisa parar um pouquinho e perceber o que está acontecendo. Você precisa talvez parar e dizer, Jesus, eu não estou fazendo o que a sua palavra mandou. Eu não estou fazendo o que o Senhor falou. Eu não estou fazendo, meu Deus, aquilo que o Senhor propôs dentro do meu coração. E muitas vezes, meu Deus, nos deixamos levar, retrocedemos. Muitas vezes, meu Deus, ficamos no meio do caminho. O Senhor fala ao nosso coração, a tua palavra nos diz algo, mas quando menos pensamos, já estamos entregando, Pai. Já estamos abrindo mão. E quantas pessoas um dia, meu Deus, não voltaram ao caminho da perdição. Tem pessoas, meu Deus, que o Senhor falou, que o Senhor enviou alguém, que o Senhor deu direção. Mas vira e mexe, a pessoa está lá caída, prostrada, desanimada. Vira e mexe, meu Deus, a pessoa está como aquele gadareno pelos sepulcros da vida, se cortando, se ferindo com as coisas desse mundo. Muitas vezes, meu Deus, desanimado, desfigurado pela vida, quando na verdade ela deveria ter permanecido, ficado firme no teu caminho, Pai. Meu Deus, alguém está orando agora, está dizendo, Jesus, fortalece as minhas mãos. Pede como o Neemias pediu para Deus. Fala para ele, Deus, fortalece as minhas mãos lá, dos meus negócios.
Fortalece as minhas mãos lá dentro da minha casa, para que eu possa levar minha família ao teu caminho. Diga para ele: Senhor, fortalece as minhas mãos, para que eu não venha de alguma maneira, Deus, dar munição para o meu inimigo. Fortalece as minhas mãos, para que eu não me deixe levar, Senhor, por qualquer tipo de empecilho, de impedimento, de barreira. Meu Deus, o Senhor chamou essa pessoa para ser uma bênção na tua presença. O Senhor chamou essa pessoa, meu Deus, para ela conquistar, para ela ser como fez Davi, meu Deus, para não ser parado diante da barreira, diante da adversidade. Ah, meu Deus, então fortalece a vida dela agora, fortalece a vida dele nesse momento, Pai. E aonde houver, meu Deus, um impedimento, uma barreira, Jesus, que essas barreiras caiam por terra, que essas maldições sejam arrancadas agora, que aquilo que está intentando mal contra esse homem, contra essa mulher, que as pessoas que têm tentado destruí-la, que têm tentado derrubá-la, meu Deus, que venha ser destruído, que venha cair por terra. Ah, sua palavra diz que nem outra coisa sofrereis, mas qualquer que vos inquieta sofreria condenação. Então entra agora, Jesus, com o teu poder, vai tocando dentro daquela casa, naquela família, na vida deste homem, na vida dessa mulher. Vai tocando agora, Jesus, nesse casamento destruído, vai tocando naquela empresa destruída, naquele relacionamento falido. Ah, Jesus, vai transformando agora, vai tocando com o teu poder, vai levantando essa pessoa, fortalecendo a casa dela. Toca naquela pessoa, meu Deus, que está saindo de um vício, que está saindo, meu Deus, de uma peleja, de uma adversidade. Deus, coloca ela de pé. Deus, fortalece essa vida. Pai, olha para aquela pessoa caída, que não tem força nem para te buscar, que não consegue nem se deslocar aos teus caminhos. Ah, Jesus, coloque de pé agora, vai transformando, vai fortalecendo, vai colocando essa pessoa nos teus caminhos, ó Pai. Ah, vem, Senhor, com o teu poder. Isso, meu irmão, vai orando agora, vai abrindo o teu coração para Deus. Você não veio por acaso, não. O Senhor lhe trouxe porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar aquela situação que você está vivendo. Ah, meu Deus, então toca agora com o teu poder, vai transformando cada vida que clama, cada pessoa que ora. Pai, essa pessoa que anda com o coração apertado, desanimado, abatido, ah, traz o vigor, traz a força sobre ele. Vem agora, Espírito Santo, vem agora com o teu poder, meu Deus, vai tocando, vai enchendo agora o teu povo com a tua força. Ah, vai manifestando agora a tua unção, Jesus, vai trabalhando dentro daquela casa, dentro daquele lar. Meu Deus, fortalece a vida dele agora. Isso, meu irmão, se você orar, o milagre vai acontecer. Se você clamar, a vitória vai chegar na tua vida. Ah, meu Deus, traz a tua força, traz a tua unção, Senhor. Liberta, Pai, aquele que está prostrado, e o fortaleça no nome de Jesus. Aleluia. Acredite que é hora de vencer. E esta força, Deus, essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. acredite. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, nossos sonhos, a gente é quem constrói. A gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, vencedor. Deus da asa, Deus da asa, faz seu povo, faz seu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. Campeão, vencedor.
faz seu voo. Campeão, Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer. e esta força vem. Essa força vem de dentro de você. Há uma força de Deus em você. Você pode Você pode até tocar nos até céus. tocar o céu, se crer. Oh, acredite. Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito. já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos. Nossos sonhos, Gente. a gente é quem constrói. É vencendo. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, Vencedor. vencedor, Deus dá asa, Faz seu voo. faz seu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Você tem que acreditar. Talvez essa é a hora que Deus está chamando e está dizendo para você: acredita. Esforça mais uma vez. Tenta de novo. Talvez você desistiu dos teus propósitos de oração. Desistiu de clamar, de invocar a Ele. Talvez você estava tão perto de conseguir a tua vitória, de alcançar aquilo que Deus tinha para você. Aquele profeta, ele tinha entrado na cidade, ele tinha profetizado. Ele já estava se distanciando, já tinha sentado lá num canto para descansar. A missão dele estava quase cumprida. Mas Satanás, ele nunca desiste, ele tenta parar você. Ele tenta colocar dentro do teu coração o impedimento, o desânimo. Talvez você mesmo esteja parado pensando: vou desistir, não vou lutar, não vou me esforçar, não vou além. E o inferno está lá feliz, preparando ali, de alguma forma, o teu cadáver, de alguma forma preparando ali a tua derrota. Mas quando você propõe dentro do teu coração, como foi o caso de Neemias, que ele dizia: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. O Neemias, ele decide dentro dele: eu não vou parar a obra do Senhor na minha vida. Ele propõe dentro dele: eu não vou desistir daquilo que Deus me falou. E ele faz uma oração dizendo: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece essa pessoa que está clamando agora, Jesus. Que está dizendo: talvez, Jesus, eu não consigo, eu estou desistindo, eu não tenho mais força, Pai. Mas ela está crendo, ela está buscando, Pai. Oh, declara mais uma vez para ele: quantos recordes, Senhor. Acredite que é hora de vencer. E essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite Que nenhum de nós, mas ele te ouvir, já nasceu com jeito. já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, Senhor. Nossos sonhos, A a gente gente é quem
constrói, revencendo os limites, revencendo os limites, escalando as fortalezas, escalando as fortalezas, conquistando o impossível, conquistando o impossível pela fé. Levante as mãos e declare: Campeão, vencedor, vencedor, Deus dá asas, Deus dá asas, Ele faz seu voo, faz seu voo. campeão, declara Ele, Campeão, vencedor, vencedor. e esta fé que te faz, essa fé que te faz imbatível, te mostra. mostra o teu valor. Diga: Senhor Jesus, eu sei que no Senhor eu sou imbatível, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus, amém? Pode se sentar mais uma vez.